Hoje uma live no formato diferente, que é o seguinte, a live Mentoria 744. A live Mentoria 744 é um projeto em que eu criei para poder ajudar pessoas aí a conseguir aí 4.000 trabalhando apenas 4 dias por mês, né? Na verdade, a gente vem aqui com esse projeto novo, é um projeto que é bastante ousado, mas esse é o projeto da nossa mentoria 744, é um projeto da mentoria todos os dias aí às 7h44 da noite. Eu queria convidar você para poder participar comigo, para poder tirar todas as suas dúvidas aí, para poder te ajudar a chegar ao seu primeiro 4.000. E aí, especialmente com esse projeto voltado aí para eletricistas, especialmente, ou pessoas que se interessam aí a ganhar 4.000, especialmente com aquecedor solar. Nós trabalhamos aí com nicho de aquecimento solar de água, com uma forma de ajudar pessoas a terem resultado, a terem renda e a conseguir aí melhores condições de vida para suas famílias, enfim, para a vida em si. Eu estou aqui hoje feliz também de poder participar com vocês dessa nossa live. Como falei para você, é um projeto novo, então é um projeto para trabalhar perguntas e respostas. Então, se você tem qualquer dúvida, qualquer situação que remete a como você empreender, como você investir num negócio como esse, a ter resultado com isso, é só você entrar comigo nessa nossa mentoria aqui e fazer as suas perguntas. Eu deixei, né, se não me engano, eu vou deixar um formulário, um link. Eu publiquei hoje um link na verdade no Stories, né, no meu Stories, e também no nosso Instagram, que é o bit.ly/mentoria 744. Esse é o nosso link para você se inscrever e participar comigo dessa nossa mentoria. E se também estiver chegando por aí e estiver animado para a gente poder bater um papo e eu estiver livre como agora, por exemplo, você pode entrar e me chamar e fazer uma solicitação para a gente poder bater esse papo aqui. Como a gente está aqui nessa ideia de tirar dúvida das pessoas, eu peço você para poder fazer essa solicitação e fazer também, de repente, responder esse questionário para poder facilitar o contato ou agendamento das pessoas, já que às vezes pode ter mais de uma pessoa querendo participar naquele dia específico, sempre às 7h44 da noite, e eu não consegui fazer com você. Mas a ideia aqui é sim de fazer essa transmissão do Facebook, YouTube e Instagram. Mas o Instagram, a facilidade do Instagram é que nos dá aqui a facilidade de você poder participar. A gente fazer lives juntos aqui como uma videochamada em um aplicativo de celular ou qualquer outro que tem aí, principalmente nessa época de pandemia. Então, vamos aqui inicialmente deixar você escolher, você se inscrever e participar com a gente, mas depois a gente vai trabalhar com as perguntas diariamente, respondendo aí as pessoas que querem participar. No geral, explicando você melhor o que é esse projeto de ensinar pessoas a conseguir ganhar 4.000 com... no caso, 4.000 trabalhando 4 dias por mês. A gente foca aí em resultados únicos de pessoas que querem empreender com um negócio próprio, que querem se desenvolver mais, que querem construir o seu próprio negócio por meio de empreendimento com a energia solar, que é uma energia que não para de crescer. Energia solar, especialmente com aquecimento solar de água. Sabe por que você resolveu trabalhar com aquecimento solar de água e por que esse é um mercado legal? Já tem estimativa, inclusive outro dia eu estava pesquisando sobre esse tema na própria Eletrobras. Eletrobras, se você entrar no site comum, no site da Eletrobras aí, e você até pesquisar no Google, tem aí uma pesquisa de hábitos e consumo que mostram especificamente o quanto que as pessoas estão interessadas em comprar determinados tipos de aparelhos na casa. Por exemplo, aparelhos eletrodomésticos, geladeira, chuveiro elétrico, ou quanto que elas consomem, quanto que elas usam desse tipo de sistema. Eu estava pesquisando lá, até por exemplo, furadeira mostra lá a tendência de quantas pessoas que compram, que usam esse tipo de aparelho em casa. E um tipo de aparelho também que eles pesquisaram foi o chuveiro elétrico, mostrando o quanto que as pessoas
utilizam o chuveiro elétrico ou não, especialmente também com fontes de energia para poder aquecer a água desse banho. Por exemplo, no caso do chuveiro elétrico, a gente tem uma situação de mais de 40% das pessoas elas querem ter um sistema de aquecimento solar de água nas suas casas. Mas, por outro lado, ainda tem mais de 20% que, dependendo do custo, elas colocariam na casa delas. Mas tem outra situação também que a maioria das pessoas, ou seja, mais de 98% das pessoas não tem o sistema instalado nas suas casas. Especialmente para as classes C, B e C, né, que é a classe A, chega a um percentual maior, em torno de 7 a 9% das pessoas possuem. Mas, e você me pergunta, Salve, por que classe A quer o aquecimento solar de água, já que eles talvez não se importariam tanto em pagar energia cara. E na verdade tem pessoas da classe A que não se importam tanto mesmo. Eles têm um alto poder aquisitivo, têm um padrão muito alto e eles possuem facilidades para poder pagar o custo na conta de luz. E voltando a algumas situações que eu já vivi, todas essas nossas falas que eu venho falando aqui para você é baseado em experiências práticas também que eu já vi. No caso do aquecimento solar de água, é comum que a gente encontrar casas de classes mais altas que tem aquecimento solar de água e tem conta de energia cara. O que é conta de energia cara? É conta acima de R$300, de R$500 ou mais, né? Eu instalei um sistema, por exemplo, de aquecimento solar para um cliente específico, que eu considero ter uma classe A, e ele pagava mais de R$800 na conta de luz, 850. Depois que ele colocou o sistema na casa dele, relata que hoje tem gasto em torno de R$500, ou seja, não foi pela metade, mas quase a metade do valor da conta de luz, porque implantou o sistema na casa dele. Mas, por outro lado, ele continuou ainda com energia cara. E se ele investir, por exemplo, em outro sistema para gerar energia, pode ajudar. Mas como eu estou aqui falando sobre o aquecimento solar de água, que é um sistema mais em conta para poder dar aí condição de você vender mais, porque se é mais em conta, mais pessoas têm interesse em adquirir. Como eu falei, mais de 40% da população brasileira querem ter um chuveiro elétrico com aquecimento solar de água. Ou seja, mais de 60%, dá 67% exatamente, seguindo as estimativas da Eletrobras, por exemplo. Isso no Sudeste, tá? No Brasil, em geral, é um pouco menos, mas ainda o percentual é muito grande, voltado aí pela questão do interesse das pessoas também tomar banho quente, né? Quem quer tomar banho quente? Quem gosta de tomar banho frio, na verdade? Quem que seja até região norte, nordeste, na verdade essas regiões mais quentes tende assim ter mais pessoas querendo tomar banho frio, né? Banho com a água do ambiente, porque a água é muito quente. Mas regiões sudeste, regiões sul, ninguém toma banho, né? Ninguém, como eu falo assim, é uma forma de dizer, mas as pessoas não tomam banho de água quente, de água fria, na verdade. Eles tomam banho só de água quente. E se não tem um método convencional, que é o chuveiro elétrico, para poder aquecer a água, tem outros métodos, como por exemplo o aquecimento a gás, até resistência elétrica em boilers antigos, né? Quando eu estava falando em relação à questão de padrão de classes A, e às vezes elas, mesmo tendo energia solar, no caso do aquecimento solar de água para poder aquecer o banho, elas continuam pagando caro na conta de luz, e às vezes a conta vem até mais cara do que se não tivesse o aquecimento solar de água. Por quê? Principalmente porque tem um sistema mal instalado. O que é mal instalado ou que não dá manutenção? É um sistema que instalou, por exemplo, com uma resistência elétrica nele, porque não sei se você já viu ou se sabe bem disso, mas um reservatório de água quente, de aquecimento solar de água, dá para você colocar a resistência elétrica plugada lá, ligada direto, né? Você pode também ter um disjuntor ligado nessa resistência elétrica, que é interessante, como o chuveiro elétrico, né? Todos os tipos de resistências elétricas que elas tendem a ter potências muito altas e gastar muita energia enquanto estão ligadas. É bom que se tenha um disjuntor geral só para elas, até para se ter um curto ou algum tipo de utilização fora do comum,
a chave geral ela desarme e não pegue fogo na casa, não faça uma coisa ruim. Igual o chuveiro elétrico tende a ter, por exemplo, uma chave disjuntora geral ligada. Tá? Mas no caso de uma resistência elétrica, vamos pegar a comparação, tem resistências elétricas de 1.500 watts, mas no normal é 3.000 watts de potência, né? Ou seja, 3 kW por hora de consumo. Se ficar 3 horas ligada, é 3 kW ligado e gastando. No caso do chuveiro elétrico, às vezes o chuveiro pode ser 5, 6.000 watts, que normalmente é o dobro dessas resistências elétricas, e eles ficam ligados durante a pessoa está tomando banho. E aí se dá, somando todo dia, se dá, por exemplo, 4 pessoas ligada aí, cada pessoa 10 minutos por banho. Se for 8 banhos, dá 80 minutos por dia, né? E se a gente multiplicar aí por mês, que são 30 no caso, 30 dias, né? Você vai ter um consumo bem alto aí, dá 8 vezes 3, 24, 2.400 horas, né? 2.400 horas, é isso mesmo? Não, minutos. 2.400 minutos, se você dividir por 30 dias aí, você vai achar a quantidade de horas. Agora eu estou sem calculadora aqui, mas deve dar acima de 30 horas o chuveiro elétrico ligado por mês. E aí você tem o gasto do chuveiro elétrico pela potência de 6.000 watts, mas uma resistência elétrica, sabe? Ela vai consumir muita energia e vai gastar igual o chuveiro? Depende do tanto que ficar ligada. E aí que está o problema das pessoas que às vezes ficam com essa resistência elétrica ligada há muito tempo e não tem uma chave geral, não tem um controle de desligar essa chave, e aí no final das contas fica ligada de forma desnecessária e tem aí um consumo muito alto, e no final das contas o barato sai caro, né? O sistema de energia solar que deveria economizar energia no chuveiro não vai economizar, porque a resistência elétrica fica ligada há muito tempo, e aí a água fica quente sem o chuveiro elétrico, mas esquentando pela resistência elétrica sem necessidade. Então tá aí uma dica de hoje que eu posso falar para você em relação a você poder vender um produto com responsabilidade. Se você tem esse conhecimento técnico, você sabe que às vezes vai acontecer de clientes que às vezes que raramente tem, mas acontecer de clientes que estão decepcionados pela energia solar, ou pelo aquecimento solar de água, porque foi mal instalado. E uma das coisas que eu posso dizer aqui de imediato é que a parte de responsabilidade de quem está trabalhando, de quem está fornecendo um produto, é fazer a instalação com responsabilidade. Fazer isso com bastante conhecimento técnico e saber de fato com o que está trabalhando. Qual que é o fornecedor mais adequado, qual que é a instalação que vai dar trabalho ou não, mas tudo isso com responsabilidade. Então, tudo começa principalmente na venda. Quando você vende um produto, quando você instala para o cliente, ou você se compromete a fazer um determinado tipo de serviço, você vai ter que se responsabilizar por um bom atendimento. Isso é praxe. Você vai estar num empreendimento, vai ganhar o seu dinheiro, e você tem aí que se comprometer a dar essa assistência técnica ou atendimento ao cliente, tá? Quando eu falo em assistência técnica, eu falo em possibilidades de vez em quando, se o cliente solicitar alguma mudança, alguma coisa. Na verdade, no geral, não se gasta muita energia, não se gasta muito tempo para se fazer uma assistência técnica, e no equipamento de aquecimento solar não se dá assistência técnica praticamente, né? Praticamente uma vez por ano você vai lá fazer uma limpeza, e você também pode cobrar isso do seu cliente, ou seja, mais fonte de renda para você. Mas o que eu estou querendo te mostrar aqui é que desde o início da venda você tem que ter todos os cuidados para poder ter uma venda com sabedoria. Eu acho que uma boa venda uma boa instalação começa com a boa venda. Um produto que funcione bem começa com a boa venda. E a gente pode citar aí casos de dimensionamento de equipamento, a parte técnica. Mas tem produtos que você vai ter condição de ganhar mais ou menos, mas você tem que ter uma responsabilidade de saber qual que você vai fornecer. Então, um equipamento para uma casa de 4 pessoas, sabe? O quanto que isso
quanto que isso chega a custar para um cliente final, quanto que isso vai dar para mim. E o que eu tenho que pensar aí, qual é o tipo de equipamento que eu devo oferecer para um cliente, tendo em vista um bom funcionamento, tendo em vista mesmo também um resultado final e que eu não comprometa aí o funcionamento do equipamento. Por exemplo, se tem equipamentos para 4 pessoas, eu sempre penso que equipamento de 4 pessoas, 6 pessoas. Especialmente eu gosto de trabalhar com equipamentos de aquecimento solar com a tecnologia de isolamento térmico a vácuo, que é um tipo de produto que é mais fácil, principalmente os modelos acoplados, é mais fáceis de instalar. Então, um produto quando ele é mais fácil de instalar, a gente tende a ter a facilidade também maior de resultados. Tá? Eu tive vários casos aí de pessoas que conseguiram fazer instalações de equipamentos sozinhos porque tem um equipamento muito fácil de instalar. É claro que a gente sempre orienta, eu sempre oriento, as pessoas têm que ter todo o cuidado para poder fazer uma instalação, tendo em vista o risco também de subir em cima do telhado. Né? É bom ter 2 pessoas, é bom ter uma pessoa para poder pegar, manusear um equipamento. Tudo isso são coisas que a gente aplica em nossos treinamentos e a gente orienta as pessoas para que elas possam ter condição aí de ter um bom resultado e não se preocupar também com, ou seja, não dormir com preocupação, né? Deitar no travesseiro e ter uma vida mais tranquila, tá? Eu sempre prezo, quando eu falo em ganhar 4 mil, tem toda uma consequência disso, não é consequência, um resultado. Eu posso dizer que a vida sua pode mudar sim, mas se você não tiver certos cuidados, você pode também fazer a coisa errada. Então, o que eu gosto de fazer? Eu te orientar a começar pelo jeito certo, sempre pelo lado mais legal da coisa, né? Deixa eu só tentar desativar esse nosso comentário aqui, né? Para a gente poder falar com mais tranquilidade. Mas, enfim, o que eu poderia dizer para você que está aí, que está me assistindo, seja agora de forma gravada ou ao vivo, é que eu vou fazer essas nossas lives para poder ajudar as pessoas aí nessa missão de conseguir resultados com um sistema que cada vez mais cresce, cada vez mais as pessoas querem, porque independente do tipo de energia solar que existe, que os conceitos de energia solar hoje estão cada vez mais fortes, independente dos tipos de energia solar, a gente tem um crescimento muito grande do aquecimento solar de água, porque as pessoas elas não querem o aquecimento solar de água somente para poder fazer aí a parte de economia na conta de luz, mas também elas querem porque elas simplesmente querem conforto, né? E por que eu estava falando naquela hora de que as pessoas que têm um padrão maior de financeiro, classe A, por exemplo, elas têm o aquecimento solar de água só para economizar? Não, aliás, a economia, como eu falei para vocês, às vezes as pessoas nem se preocupam tanto com a economia, principalmente pelo conforto. Ter um ponto de água na cozinha para poder lavar as louças, para poder lavar uma vasilha com muita gordura, ter a possibilidade de, quem sabe, até ter uma água quente para lavar roupa. É um monte de coisas, assim, ponto no lavatório, água quente em vários pontos. Então, assim, quando a gente fala disso, eu estou falando aqui em você ter a possibilidade de ter um equipamento que vai dar muito conforto e economia também. Né? Imagina uma pessoa que está aí chegando em casa cansado. Né? O que você pode oferecer para ela? Conforto também. Você pode oferecer qualidade de vida, que na verdade qualidade de vida é uma coisa bastante abrangente, fica difícil da gente falar sobre isso, mas é claro que a primeira coisa que você vai oferecer para o seu cliente é a economia. Não tem como você deixar de pensar que na hora de você fornecer um benefício para o cliente, você precisa de pensar na economia, mas é importante você pensar que outros benefícios também rolam legais, né? Outros benefícios aí da parte do aquecimento solar de água, tá? Então, eu vou falar aqui sempre de uma oportunidade de empreendimento, de empreendedorismo para você que quer ter uma condição de ter uma liberdade financeira, de ter aí mais tempo com a sua família. Né? Essa é a hora de você vir comigo e começar a bater papo. Né? Esse nosso projeto, que é o Mentoria 744, foi escolhido exatamente para poder estar num horário em que você possa participar também, e a gente poder aí
oferecer soluções para que você também possa ter uma condição de vida melhor. Se eu for falar em termos assim de resultados, dos mais de 3 mil famílias que eu ajudei aí ao longo do tempo a conseguir adquirir os seus equipamentos de aquecimento solar de água, eles tiveram mais de 28 milhões de reais de economia na conta de luz. Aí você já está pensando aí em ajudar as pessoas a terem resultados também nas suas próprias vidas. Mas, fora esse resultado, tem o resultado financeiro para ajudar você, inclusive, a ter resultado financeiro trabalhando com esse sistema. Eu lembro que eu comecei nessa ideia, lá próximo de 2007, né, eu tinha um caderninho, né, rabiscado, coloquei lá algumas ideias para poder pensar em alguma coisa que possa ser útil para as pessoas. E conversando ali com meus pais, né, e meu irmão, que tinha um tipo de sistema de aquecimento solar de água instalado na casa dele, meu pai já estava assim, chateado de poder pagar tanto caro na conta de luz, porque tinha muita gente em casa, né? Eu sou o terceiro de 7 filhos, tá certo que na época eu não morava com meu pai, mas eu visitava e além disso tinha mais filhos, né? Porque família grande sempre vai tender a ficar mais tempo debaixo do chuveiro e ter mais energia gasta por conta disso. E ele me questionava, sabe? Mas não tem jeito de a gente resolver o problema dessa conta de luz de uma forma que a gente possa economizar, como na época que a gente economizava na roça, né? Porque eu morei na roça, meus pais tinham um sistema de aquecimento de água, mas só que aquele da serpentina. Não sei se você já conhece serpentina. Mas a serpentina é um tipo de equipamento, é um tipo de aparelho que ele usa a lenha para poder aquecer a água do banho. E a gente sofria para poder trazer lenha para dentro de casa para poder, no caso, aquecer a água para tanta gente que tinha. Né? Na época, realmente, eu morava com meu pai e a gente eram 9 pessoas na casa. Se fosse pagar luz para aquecer a água para esse tanto de gente, não sei o que seria da gente. Né? A gente fazia de tudo para poder conseguir pagar as contas em dias e fazer as coisas da melhor forma possível. E se a gente não tivesse essa forma de aquecer a água, seria difícil realmente. Mas depois que mudou para a cidade, né, meu pai mudou para a cidade, ele também não queria ficar gastando energia elétrica com chuveiro elétrico. E como é uma maneira, né, de aquecer a água muito simples, que é por sistema de aquecimento de água pelo sol, a gente falou para ele, olha, existe essa maneira aqui de aquecer a água do banho, e meu pai foi o primeiro cliente, a primeira pessoa que acabou que tendo esse tipo de sistema na casa dele. Né? Ele falou assim, sabe, mas se a gente pode ter um sistema na casa para aquecer a água do banho, para reduzir a conta de luz, então por que a gente não pega um sistema lá como seu irmão tem e tudo mais? E aí a gente foi e pensou na ideia de empreender juntos, né? Na verdade, eu juntei com mais pessoas, meus irmãos, falando assim, vamos instalar sistemas de aquecimento solar de água como uma forma de ajudar as pessoas e também economizar a conta de luz. E aí o primeiro cliente, a primeira pessoa que a gente atendeu foi o meu pai. Ele ficou muito feliz com isso na época e até hoje tem um sistema de aquecimento na casa dele, mas a gente também acabou que, com o tempo, meu pai vendeu lá o sítio, a gente comprou uma casa, né, em Belo Horizonte e acabamos que também instalando o sistema em Belo Horizonte, né, na casa lá. Então foi um outro sistema que a gente começou pra gente, mas na verdade mesmo a gente teve o nosso primeiro cliente foi na cidadezinha do interior que chama Caraí. Não sei se você já ouviu falar nessa cidade, se você conhece, mas Caraí é uma cidade que ela é bem pequena, são 6 mil habitantes, e todo mundo se conhece, e uma pessoa comprou um sistema na nossa mão, até olhou como base um desses primeiros equipamentos que foi instalados na casa do meu pai, e foi até por meio também de contato pessoal, né? Foi meio de boca a boca mesmo, conversa aqui, conversa ali, meu pai
teve um contato com ele lá, ele falou, gostou, e a gente falou assim, não, vamos lá conversar com ele. Fomos lá, conversamos, e depois desse cliente, mais outras pessoas também vieram com a gente, instalando sistemas na casa deles, né, na própria cidade. Como a gente percebeu também um mercado legal em Belo Horizonte, que é uma cidade maior, né, região que inclusive é considerada a capital brasileira de aquecimento solar de água, a gente acabou que pensando também, será que não dá para a gente empreender em Belo Horizonte? Nessa época eu até estava com parceria com uma universidade em Belo Horizonte, e eles abriram uma possibilidade de formar-se uma incubadora de empresas, né, na Associação Comercial do Estado de Minas Gerais. E a gente começou um trabalho nesse sentido, abriu um escritório também, até na própria Afonso Pena, ficou um tempo em Belo Horizonte. A gente fez um trabalho lá de divulgação com casas de material de construção, que também eram conveniadas à própria associação comercial. E aí a gente conseguiu fazer muitos contatos, mas tinha um escritório em Belo Horizonte também, nas nossas próprias casas. Começar dentro de casa, começar com um escritório dentro de casa, é a melhor coisa que tem. E se a gente falar hoje em épocas de tempos difíceis, de pandemia, você não precisa de abrir loja, você não precisa de fazer grande estrutura. Você com uma pessoa sozinha, você dentro de casa, você consegue fazer aí o seu trabalho e faturar bem com isso. Contato com as primeiras pessoas, é claro que com o tempo, se você puder ter uma pessoa para poder ajudar, fazer os contatos de telefone, agendamentos e tudo mais, isso vai te ajudar a chegar mais rápido a seus 4.000 e trabalhando menos também. Você pode trabalhar com pessoas da sua família, tem que ter sempre um contrato, vamos dizer assim, um contrato de boca, um contrato prévio antes, estabelecendo as principais atividades de cada pessoa, o que cabe à função, e a remuneração também, que pode ser inclusive sobre comissão. Você pode combinar isso com a pessoa. Olha, você vai me ajudar aqui na parte de vendas, eu te faço um comissionamento aqui de, vamos dizer assim, de 3%, de 5%. O ideal se você o negócio é seu, se a parte de comissionamento dá para poder combinar, você pode trabalhar aí, se ela não estiver trabalhando sozinha com as vendas, você pode começar com comissões de 1%, de 3%, tranquilamente. E se você fechar uma venda, por exemplo, de 4 mil reais, que é o normal, né? 1% de 4 mil reais é 10 reais, né? Não é isso? 1% de 100 é 1 real, 1% de 1.000 é 10 reais, 1% de 4 mil é 40 reais. Já é 40 reais em uma venda. Se for 3%, 3 vezes 4, 12, é 120 reais em apenas uma venda. Isso para uma pessoa que às vezes está desempregada, que não está fazendo nada assim, teoricamente, né? Uma pessoa que está precisando de uma oportunidade, pode ser uma coisa boa também. E se fecha uma venda com ela, se faz todo o processo para te ajudar, você dá também a oportunidade para mais uma pessoa, até também resultados. Então, o segredo de você começar a ter um negócio lucrativo e chegar mais rápido ao seu 4.000, é você também ter essas possibilidades de pessoas que possam te ajudar de uma maneira simples, sem impactar aí no seu orçamento. É claro que você também tem que instalar o seu produto, você tem que vender e instalar. Mas não necessariamente você precisa de estar envolvido com todas as fases da venda. A venda ela começa com um processo, tem um processo de vendas. Vendas tem todo um processo de você fazer uma abordagem, fazer aí uma apresentação. Eu ensino tudo isso nos nossos treinamentos e depois, se tiver oportunidade, a gente pode falar mais sobre isso, né? Inclusive, eu devo começar depois em breve, mas tem lives nossas aqui, sempre às 20, não, agora às 19 ou 7h44 da noite. Então vai ter lives também na parte da tarde, provavelmente às 4h04 da tarde, sempre terças e quintas, que é o horário que a gente está falando aqui, fazendo aí as nossas lives, tá bom? Mas ensinando pessoas a ter resultados com isso, e quando eu devo fazer mais oportunidades para poder, lives para poder trazer as pessoas para poder ensinar isso de forma mais prática mesmo, colocando a mão na massa. Eu devo ter eventos aí no próximo mês para a gente poder aprender mais juntos aí, tá bom? Mas voltando aí na questão da história, né, que eu estava contando lá de Belo Horizonte, né, quando a gente começou a trabalhar
com esse tipo de equipamento de aquecimento solar de água, eu lembro como hoje que a gente começou com um carro mesmo simples, uma picape estrada, um picape, a gente começou com uma equipe de uma pessoa, de duas pessoas, né, para poder instalar, e a gente colocava o carro bem na porta de casa para poder carregar os equipamentos, né? Na verdade, a gente buscava do fornecedor, a gente colocava as ferramentas lá e saía mesmo. Lembro também que a gente comprou na época também uma carretinha, uma carreta reboque, caso tivesse necessitando de colocar mais equipamentos, a gente também poderia buscar mais de fornecedores. Então, assim, isso tudo facilitou para a gente conseguir depois, posteriormente, ter mais resultado nessa área. Mas eu lembro que no início a gente começou com a equipe de 2 pessoas, a gente aumentou para 4 pessoas instalando, e a gente chegou a ter um índice de vendas ou de trabalho, no caso de resultado, muito legal, que o próprio fornecedor chegou a premiar a gente como um dos melhores fornecedores, clientes mesmo, né? Melhores clientes que mais vendiam produtos, né? A gente recebeu até uma plaquinha bonitinha, tinha o nominho da empresa e tal, essas coisinhas assim de início de trabalho que são legais. E aí a gente passou aí a também pensar em alguma coisa diferente, como por exemplo uma loja. Nós abrimos uma loja num ponto comercial bem interessante da cidade, que foi numa avenida próxima onde que a gente tinha o local, né? E aí a gente tinha a loja e fazia a apresentação dos produtos nessa loja. Mas, sinceramente, atualmente, não necessariamente, especialmente quando você trabalha só com esse tipo de produto, você tem que ter uma loja, tá? Eu não acho que tem que ter uma loja para isso. Você pode trabalhar de casa e captar os clientes de outra maneira. No final das contas, nós aprendemos a captar clientes no Google, por exemplo, e os clientes que a gente captava na internet, eles numa quantidade muito maior do que as pessoas que visitavam a loja. A loja sim dava um resultado, mas também tinha um custo alto, né? Então ter que estar abrindo todos os dias, ter que pagar aluguel, pagar água, luz, telefone, tudo à parte, sendo que em casa, se você já tem isso, você já pode ter um custo bastante reduzido. Então, se eu posso te falar para poder você começar a ter um resultado melhor, é não ter aí uma grande estrutura de loja, de um monte de coisa que vai onerar os seus custos. Na época eu abri loja, sim, mas no final das contas, eu assim, depois acabei mudando como indústria, né? Enfim, mas esse é um papo também que eu não vou aprofundar, porque depois, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que eu queria mesmo ajudar pessoas a ter resultado com isso, né? Eu tive treinamentos com vários alunos, várias pessoas que instalavam, que ganhavam, que tinha resultado vendendo os equipamentos, e depois eu entrei nessa área de treinamentos mesmo. Então, assim, eu acho que o segredo aí é você trabalhar com o mínimo de custo possível e você ter aí pessoas que possam confiar para te ajudar de alguma maneira, tá? E às vezes não precisa de ter funcionário no início, você pode começar com pessoas da sua própria casa mesmo, talvez pessoas que você já conhece, que possa ter um contato, um telefone, que possa ligar para as pessoas, que possam negociar, agendar visitas, agendar horários de apresentações de chamadas de vídeo. Por exemplo, eu aqui estou fazendo essa chamada de vídeo com você. Na verdade, não estou fazendo essa chamada, né? Eu estou aqui fazendo essa live, e eu acredito que dá para poder você fazer isso também com clientes com chamada de WhatsApp, né? Você conversando com ela, você interagindo com ela. Na hora que você faz a interação, você aproxima a possibilidade de você fechar negócios. Quando você conversa marca uma visita técnica, relaciona-se com a pessoa, não tem mais uma interação legal, né? É como se você tivesse, por exemplo, começando a namorar, né? Não sei como é que foi na época sua aí, se foi por carta, se foi por não sei, bilhetinho, se foi na escola que você conheceu a pessoa que você gosta, enfim, eu não sei como é que foi. No meu caso, foi pela internet, né?
E eu, quando eu comecei a namorar, eu comecei por mensagem de texto por e-mail, né? Por e-mail, e foi na plataforma também online que eu conheci a minha esposa. E depois eu conheci, a gente começou a se falar por telefone. E no final das contas, quando a gente descobriu a chamada de vídeo, que naquela época ainda existia a facilidade, não existia tanta facilidade de chamada de vídeo, mas depois a gente conseguiu umas conexões de internet e fazer chamadas pelo Skype, né? Skype ainda é um tipo de sistema de chamada de vídeo que ainda funciona, mas o WhatsApp, esses meios outros, né? Diversos de chamada de vídeo, hoje em dia, eles tomaram conta. E dá pra você fazer isso com o cliente. Quando você está namorando, você começa a namorar, por exemplo, tem uma pessoa que você conhece uma pessoa, né, que está, no caso, quando você conhece uma pessoa, enfim, deixa eu só ver se nossa conexão aqui do nosso YouTube está funcionando legal. Deixa eu ver se tá, porque eu acho que a gente ativou aqui nossa live, mas a gente desativou aqui deixa eu só ver aqui se tá transmitindo. Eu acho que acabou, foi nossa transmissão aqui. A gente acabei que terminando, deixando a minha conexão cair aqui. Mas o que acontece é o seguinte, quando eu estava falando, né, com relação à questão de quando eu estava falando em relação à questão de você empreender e ter um resultado, ter pessoas para poder te ajudar é uma boa coisa, né? Ter pessoas para te ajudar a ter resultado, ter pessoas para poder te ajudar de alguma maneira, e você precisa de confiar nelas. Eu acho que a base para poder construir uma boa relação de confiança, de trabalho, é a confiança, né? Então, assim, eu acho que tendo pessoas para te ajudar é um bom caminho para você ter resultados, tá? Então é isso, mas eu queria agradecer você que está aqui comigo até agora, assistindo comigo, ou se você quiser ver essa live depois, deixa seu like, e a gente vai se vendo então no próximo vídeo, no nossa live 7h44 da noite, até amanhã, então, tá bom? Valeu, até breve!